Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo a tabela do Brasileirão da Série B, onde o Cruzeiro terminou numa posição bem abaixo do que era de se esperar, inclusive sendo pior do que na última temporada. Vamos comentar assim como que ficou o desfecho da tabela do Brasileirão. Queria falar também sobre o Campeonato Mineiro, que já tem a data definida e os jogos que o Cruzeiro vai fazer nesse início de campeonato. Quando será que vai ser o clássico contra o Atlético, o dia do primeiro jogo? Eu quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o Rafinha, lateral direito, que alguns de vocês especularam ele aqui no Cruzeiro. E será que seria uma boa opção para o Cruzeiro, lateral de 36 anos de idade? Vamos comentar um pouco a respeito nesse vídeo. E também queria trazer para vocês sobre 9 jogadores que estão confirmados no Cruzeiro para a temporada de 2022. Vamos falar assim, inclusive, do nome desses todos e quem será que vai ser útil para a Raposa na próxima temporada com o Luxemburgo, tá? Mas antes de começarmos, eu prometi para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado por termos passado essa marca de 28 mil inscritos e 800. Falta menos do que 40 inscritos para chegar a 28.900, então valeu demais aí todo mundo que se inscreveu. E caso você ainda não seja inscrito, aproveite para se inscrever aqui embaixo, tá bom? O salve de hoje, como de costume, vai para 2 pessoas. Comentou no vídeo de ontem de noite. O primeiro é para o Samuel Salgado, Samuel Bento, muito obrigado. Um abraço para você, Samuel. E o segundo salve nesse vídeo é para o Wendel, ele que é lá de Cristalina, Minas Gerais. Muito obrigado, Wendel. Um abraço para você também. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, vai sair por volta das 6h15, 6h30. Já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal, tá? Bom, vamos começar falando sobre assim, a tabela da Série B, onde o Cruzeiro terminou bem abaixo do que eu até imaginava. Eu jurava que o Cruzeiro tinha terminado em 12º, 11º. Não foi o que aconteceu. O Cruzeiro terminou em 14º lugar com o decorrer da rodada. E assim, você vê que a diferença foi mínima. O Cruzeiro tinha que ter vencido o Náutico. Para pelo menos tivesse vencido o Náutico, teríamos terminado em 10º lugar. O Cruzeiro terminou em 14º com uma competição bem mais difícil do que na temporada passada e também terminou bem abaixo. Ano passado, o Cruzeiro havia terminado em 11º lugar. Nesse ano foram 48 pontos somados, com 42% de aproveitamento apenas, sendo 10 vitórias, 18 empates e 10 derrotas. A grande questão foi essa questão de empate. 18 empates foi o isolado, o time que mais empatou na Série B. Depois vem outras equipes com 10, 11 empates, para você ver a diferença. Na temporada passada o Cruzeiro somou 49 pontos, 1 ponto a mais, terminou na 11ª colocação. E para você ter uma noção quanto ficou embolado, né? O Cruzeiro ficou em 14º com 48 pontos, e o nono colocado, que foi o Vila Nova, terminou com 41, 3 pontos a mais que o Cruzeiro. E essa diferença aí, no caso de 6 posições, você vê o tanto que esse ano a tabela, ainda mais nesse meio de tabela aí, ficou muito enrolado mesmo, com várias equipes ele via vendo se ia cair, se algumas não fossem, como por exemplo a Ponte Preta, que conseguiu escapar, está em 11º lugar. O Londrina, que ficou em 16º, ainda conseguiu sair da zona de rebaixamento. E o Remo, que acabou sendo rebaixado com 43 pontos. Foram umas equipes que se juntaram, né, além do, por exemplo, do Remo, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas, que foram rebaixados para a temporada de 2022 da Série C. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Campeonato Mineiro de 2022, que já foi divulgada a tabela do Campeonato Mineiro para a próxima temporada, onde teve já o sorteio, por incrível que pareça, nesse domingo pela Confederação Mineira de Futebol. No caso, divulgou já essa tabela. E o primeiro jogo do Cruzeiro, dia 26 de janeiro, jogo dentro de casa, possivelmente no Mineirão, contra a URT. Partida até que tranquila, né? O URT que não deve dar muito trabalho, mas assim, já começa depois com alguns jogos um pouco mais difíceis. Depois o Atlético fora de casa, aí depois já enfrenta o América dentro do Mineirão, depois a Caldense fora, Democrata em casa, Tombense fora, Uberlândia em casa, Vila Nova em casa, e o clássico na 9ª rodada contra o Atlético Mineiro, possivelmente com o mando do Atlético. Depois o Pouso Alegre em casa e por fim a Patrocinense fora de casa, encerrando assim os 11 primeiros jogos do Cruzeiro antes de ir, no caso, para a fase de mata-mata. A tabela não ia fazer muita diferença, até achei os 2 primeiros jogos tranquilos, depois já um clássico contra o América, que já vai dar para dar uma testada muito boa do time. Inclusive o Luxemburgo já falou, né, sobre esse Campeonato Mineiro, que vai ser como se fosse um laboratório para o Cruzeiro ir testando o time que vai disputar assim, a Série B, e que ele espera conseguir o acesso, além também do time base para brigar pela Copa do Brasil. O Luxemburgo está muito batendo bastante nessa tecla de que o Cruzeiro tem potencial para chegar longe na competição nacional. E quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, o que vocês acharam sobre essa tabela, né? E se estão confiantes ou não. Dia 26 já de janeiro, começando o Campeonato Mineiro, um pouco mais cedo do que nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia e tudo mais. Bem interessante, já que ano passado começou quase praticamente ali em março o Campeonato Estadual.
Penúltimo assunto desse vídeo, eu queria trazer para vocês a respeito do lateral direito Rafinha, ele que assim foi especulado aqui no Cruzeiro, inclusive um amigo, no caso do canal Cruzeiro até Morrer, falou, o Jonathan falou sobre o jogador, e eu queria trazer aqui para vocês também, que é um nome de peso, né, que sem dúvidas muito conhecido no futebol brasileiro, com aquelas passagens no Flamengo, muitos anos no Bayern de Munique, que possivelmente 100% de chance não vai continuar no Grêmio, visando a próxima temporada. Ele é uma posição que hoje o Cruzeiro, na minha opinião, precisaria de um reserva, pelo menos, e um titular para chegar e fazer sombra para o Rômulo, porque hoje nós temos o Rômulo que está bem, mas é um cara que tem 35 anos de idade e também pode jogar de volante. Então, assim, até foi especulado aí no São Paulo, no Internacional, eu acho bem difícil de sair negócio e o Rômulo sair aqui do Cruzeiro. E mesmo assim, sem dúvidas, o futebol do Rafinha chegaria, um jogador do nível dele, chegaria para agregar muito, mas hoje eu vejo que não faz nenhum tipo do perfil, mesmo tirando as condições financeiras, porque é um cara de 36 anos de idade e que no Grêmio lá foi rebaixado, né? O Grêmio possivelmente vai ser rebaixado na próxima rodada. E assim, ele foi um dos responsáveis diretos, porque muitos jogadores falaram que ele estava tumultuando o elenco, teve problema com o diretor, com o dirigente, enfim, presidente do clube. Não acho que seria uma boa. O Rafinha é bem parecido com alguns jogadores, como por exemplo o Edilson, o Dedé, o Thiago Neves, que fizeram aquela bagunça toda no Cruzeiro lá em 2019. Então não acho que seria uma boa justamente por essa questão. E fora isso, ainda teria essa questão do salário, que ele ganha 500 mil por mês. E não acho que seria uma boa também o Cruzeiro pagar esse salário todo. Um jogador de 36 anos de idade, que apesar dessa idade ainda joga com muita frequência, podemos dizer assim. Em 2019 pelo Flamengo, 30 partidas, 6 assistências. Começou 2020, 16 jogos e foi para o Olympiacos da Grécia, 22 partidas por lá. E nesse ano pelo Grêmio chegou com muita expectativa e até que fez uma temporada boa em questão de números. 40 partidas e 6 assistências, jogador que chegou para jogar como lateral direito, mas fez vários jogos como lateral esquerdo, então tem essa versatilidade, é um cara que pode atuar tanto pela direita quanto pela esquerda. No Bayern de Munique ele jogou lá por quase 8 anos, mais 5 anos também no Schalke 04, só de futebol alemão já ficou lá mais do que 12 temporadas, é um cara inclusive naturalizado, e que eu acho que o Rafinha mesmo deve voltar. Ou para o Flamengo, se ele tiver espaço por lá, ou para o Curitiba, que acabou de retornar, no caso, a primeira divisão, e ele é revelado por lá, tem um carinho enorme pelo clube, acho que ele deve acabar voltando para o Curitiba mesmo. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, se você acha que o Rafinha seria uma boa para o Cruzeiro ou não. E o último assunto desse vídeo é a respeito de novos jogadores que vão chegar no Cruzeiro para a temporada de 2022, que são assim, jogadores emprestados pela Raposa, e que eu vou falar aqui o número deles para vocês. Inclusive, eu tenho certeza que você vai se surpreender com alguns nomes dessa lista que estão indo muito bem. O Luxemburgo já trabalha junto com a diretoria avaliando alguns nomes que vão retornar para a temporada de 2022, já que tem alguns jogadores que eu diria que estão muito melhores do que os titulares do Cruzeiro nessa posição e que poderiam estar agregando o clube desde essa reta final da Série B. No caso, no total são 9 atletas, como eu disse para vocês, tendo 2 zagueiros, primeiro é o Arthur e o Gustavo Ricci. Agora eu comento mais um pouco cada um de vocês, desses atletas, né? O outro lateral esquerdo, o Rafael Santos, e o Alan Ruschel. De meia tem o Vitinho, que já está na toca da Raposa. Meia atacantes, o Laércio, que estava emprestado ao Paysandu, o Ailton, Vinícius Popó, o William Potker, que no caso são esses jogadores, os 9 que estavam emprestados e que voltam para 2022. O que mais chama atenção é o Rafael Santos, jogador que pela Ponte Preta disputou 26 partidas e deu 3 assistências, além também de 3 gols, números excelentes do lateral. Tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023 e que foi fundamental para a Ponte Preta ter terminado em 11º lugar. É um jogador que, se tivesse nessa posição aqui no Cruzeiro, ele seria o titular ali na vaga, possivelmente do Jean Carlos, do Jean Vitor no caso, e também do Felipe Augusto, sendo um reserva imediato do Matheus Pereira. Acho que seria uma excelente opção. Outro jogador também que chamou a atenção no caso do Arthur, pelo Brasil de Pelotas, jogou bem mais do que eu estava esperando, 17 partidas apenas na Série B. O Arthur que volta, vamos ver se ele vai ser aproveitado pelo Cruzeiro ou não, porque o Cruzeiro está com muito zagueiro, né? Se você for pensar, o Rodolfo tem contrato só até o final do ano, e o Léo Santos, diria que tem a possibilidade deles saírem, por conta de ter contratos encerrando. Eduardo Brock só até o fim do Campeonato Mineiro, e ainda tem o Ramon e também o Maicon, que foi contratado, fora outras promessas da base, como por exemplo o Everton, tem também o Paulo e o Josep, mas o Josep tem contrato só até dezembro e é 100% certo que também vai sair. Enfim, outro é o lateral esquerdo, Alan Ruschel, 19 jogos pelo América na Série A, mas eu acho ele um lateral muito lento, só se fosse para jogar em outra posição. Acho ele com pouquíssimo espaço aqui no Cruzeiro para a próxima temporada,
tem contrato até dezembro de 2022. Mais um ano no Vinícius Popó, né, jogador que fez 10 gols em 15 jogos pela base do Goiás, jogou na equipe sub-20 no início de outubro, no final de setembro até agora, para você ter uma noção, disputou esses 15 jogos pela base, marcou 10 gols, está muito bem, apesar de que pelo profissional, 2 jogos e 1 gol marcado, jogou apenas no estadual. Tem também o William Potker, que está sendo avaliado pela comissão do Luxemburgo, mas o atacante está emprestado até, no caso, o meio do ano de 2022, até junho, ao time do Al-Was, do Emirados Árabes. Tem 11 jogos por lá e 1 gol marcado. E o vínculo dele com o Cruzeiro até o final de 2024. Eu acho que o William Potker chegaria para agregar muito esse time do Cruzeiro. Vejo que o William Potker é um cara que saiu meio baixo aqui pela Raposa, mas por questão financeira também, porque o Cruzeiro não teria condições para bancar o salário dele, mas eu vejo que fazendo um planejamento ele seria uma excelente alternativa visando a próxima temporada. E também tem o Ailton, né, jogador que lá pelo Ceará disputou apenas 5 jogos, não marcou gol, mas é um cara que eu vejo que pode agregar muito a esse time do Cruzeiro também pro ano que vem. E o Gustavo Risse, que disputou quase 30 jogos pelo Austin Bold lá dos Estados Unidos, um zagueiro de apenas 20 anos de idade, com vínculo até o final de 2022. É um cara que também vamos observar aqui de perto, quem sabe não possa surgir como uma promessa ou conseguir até vender o atleta, que está muito bem. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, quais desses 9 jogadores você aceitaria no Cruzeiro já para o início da próxima temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o Nani, jogador da seleção portuguesa, que já teve passagens pelo Manchester United, que ele foi especulado no Cruzeiro. Recomendo assistir esse vídeo, e também no vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre o Cruzeiro de clube empresa e possivelmente os investidores chegando no Cruzeiro já nesse mês de dezembro para fazer a compra em definitivo no ano que vem. Recomendo muito assistir esse vídeo. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!